Aleluia. Deixa esse solo entrar na tua alma, esse cântico. É maravilhoso a atmosfera desse louvor. Aleluia. Um dia desse vamos tocar esses cânticos e vamos entrar para a eternidade. Pensa a noiva entrando. Aleluia. Faz um pensamento a noiva entrando no altar nupcial agora, no trono, diante do noivo. Parece que eu posso imaginar a noiva de branco vindo em marcha, entrando, invadindo aquela cidade. E um toque tocando e a noiva marchando. E eu quero estar lá, quero estar marchando com você. E abre-se os portais eternos. Quem é este? É o Rei da Glória. É o forte e poderoso de batalha. Pensa nós entrando, igreja. Pensa você marchando. Fala com Ele nesta noite, diga alguma coisa. Ele está ouvindo nesta hora. Aleluia. Pensa, irmã, você marchando. Diante do trono estiver marchando, eu quero estar. Eu quero estar ali, Senhor. Avante, continue prosseguindo na batalha, continue prosseguindo na batalha. Nós te amamos muito, Senhor, muito, até a igreja te ama. Boa noite, igreja, em nome de Jesus Cristo. É uma atmosfera boa, né, irmãos? E ainda nós temos na dimensão terra, né? Pensa quando nós estiver diante do trono. Como aquele hino que diz, não sei se o meu coração vai aguentar de tanta emoção.
Aleluia! Você está feliz nesta noite? Isaías capítulo 53. Vamos falar do molde nesta noite, do nosso molde, do nosso mestre, amém? Glória a Deus. Isaías 53. Jesus foi o maior homem que andou na terra. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. Ele foi o maior e ele se tornou o menor. Mas ele era o Rei da Glória, o próprio Deus abrigava dentro de Jesus Cristo. Todos acharam? Dava quase não empregar, né? Só agradecer, irmãos. Só entrar na presença de Deus e deixar Ele vir aqui, invadir a nossa alma, nossos corações essa noite. Deixar o Espírito Santo, né? Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para que nós desejássemos. Que homem, hein? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, com quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz nesta noite estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É maravilhoso, não é? Senhor Deus, abençoa o teu povo, Pai. Enquanto nós estivermos andando da tua presença, que a glória de Deus e o Espírito Santo venha nesta noite, Pai. E nos dá uma porção, abençoa a alma, o coração, Pai, de cada um que entrou, Pai, seja abençoado. Nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, vivifica a tua palavra. E unge nossos lábios, Pai, porque tu sabe que eu sou lábio gaguejante, Pai, lábios grossos, pesados, mas quando a tua presença vem, aí não tem dificuldade, Senhor. Eu preciso muito que a tua presença venha, Pai. Nós rogamos e pedimos humildemente, com toda a humildade, reverência e respeito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmão? Deus abençoe, temos em poucos nessa noite, irmãos. Será que não deu arrebatamento já? Não, não deu, acho, porque nós temos aqui ainda, né? Temos aqui, né, irmão Joel? Não aconteceu ainda. Irmão Lori. Será? Qual será a atração? Irmãos, a nossa maior atração, nosso maior é estar na casa do Pai. Sabe quando tu chega na casa do Pai, tu quer contar alguma coisa, tu quer expressar algum sentimento, tu quer contar. É a maior alegria para nós quando nós estamos na casa do Pai. Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Eu estou aqui. Até aqui eu cheguei. Você chegou? Amém. É maravilhoso, né? Eu queria dar um pequeno título para esta mensagem nesta noite, que me veio no meu coração e eu anotei várias escrituras. Mas eu não fico no meu tema. Eu tenho várias escrituras anotadas, tenho várias mensagens aqui, ó. Mas eu não sei se eu vou usar todas elas aqui nessa noite. Mas é que nem um mecânico, aquele que vai trabalhar, né? Ele tem que levar a caixa de ferramenta. Porque vai que tem necessidade de usar uma ferramenta e nós temos aqui. Amém? Vocês creem assim? Amém. Então, eu queria falar um pouco nesta noite com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e com a ajuda de vocês.
Eu fiquei sentido porque eu queria que estava cheio esse lugar, irmãos. Que Deus ajude, que os anjos venham aqui nesta noite e usem essas cadeiras aí que estão sem. Porque sabe que Jesus, quando ele fez aquele chamada para a festa e os convidaram, começaram a botar escuta. Eu comprei junta de boi, tem que ir lá experimentar. Outro eu casei, tem que ir lá. Outro eu tenho isso, e começaram a dar escusa. E Jesus entristeceu, ele disse assim: ó, agora vocês saem pelos valados, pelos becos, pelos bairros aí, ó. Pegue tudo o que tiver, Deus, pior que tiver aí do caminho, vocês tragam para a minha festa. Pode trazer manco, aleijado, mas tudo aqueles mendigos, e traga para a minha festa das bodas. E quando encheu tudo, Jesus, ó, está tudo aí. Eles: não tem mais alguém para buscar ainda, para você encher esta casa? E Deus disse: porque aqueles que foram convidados não são dignos da minha ceia. E Jesus, não, ele era simples e humilde, mas quando tinha que falar, ele falava. Amém? O título que eu quero dar nesta noite: o caráter da noiva deve ser moldado pela palavra. Usando uma frase do profeta. Quantos já leram isso na mensagem do profeta? O caráter da noiva deve ser moldada pela palavra. E eu, olhando Isaías 55, assim, eu tinha outras escrituras para ler, mas eu vou ficar aqui em Isaías 55, porque Jesus é o nosso molde. Quantos creem que Ele é o nosso molde? Amém. Ele é o modelo, é o molde. Sabe, nós fizemos cadeira ali na empresa, e cada cadeira tem um molde que ela sai de um molde, cada uma tem o seu padrão. Daí tu faz, principalmente aquelas mais sofisticadas, né? Ela tem que ter um molde. Das vezes dá errado, não entra no molde. E daí alguém diz: ah, mas um começa a escolher um para cá, outro para lá. O que deu de errado? Ó, aqui deu coisa errada. Daí a gente diz: mas não experimentaram no molde? Antes de não. E daí tem que experimentar no molde, ver se encaixa no molde. Se não, antes de fazer a cadeira, porque depois que está feito, tu vai querer ajustar dentro do molde, e não tem como, tu vai estragar a cadeira, vai machucar ela, que ela não entra no molde, porque alguém não fez o serviço correto ali, que tinha que ser pelo molde. E esse Isaías 53 é o nosso molde, é o meu molde, é o teu molde. Amém? É o nosso molde, igreja? Ela é o nosso molde, porque tudo ele foi testado como homem. Nós podemos pensar: mas Jesus, ele era o super-homem, por isso que ele venceu. Ele não era super-homem. Ele era humilde. O profeta descreve na mensagem a imagem de Cristo. Ele disse que era um homem de 1,60 m. Se nós olhássemos hoje para Jesus aqui em nosso meio, não sei se nós íamos conhecer Jesus. Não sei se nós reconhecia Ele entre nós aqui nesta noite, porque às vezes nós queremos olhar pelo terno, se a minha camisa combina com a minha calça, ou a minha calça combina com o paletó, e assim vai. E diz o irmão Breno: eu não estou preocupado se o meu terno combina com o meu sapato, as minhas calças combinam com o meu sapato, com o meu paletó. Eu quero saber se a minha fé combina com a Escritura, com a palavra. É aí que é importante. Se a tua fé, você combinar com a Escritura, amém. Tudo que pedires com fé, crendo recebereis. São Marcos 11, 22. Tendes fé em Deus. Se nós tiver aquela fé que ancora, que bate com a Escritura, o que nós pedir tem que acontecer. E eu meditando nesta palavra, irmãos, a noiva sendo moldada pela palavra. Quantos já leram a mensagem, o manto usado? Não foi, o profeta desta era disse que não foi o manto que se ajustou em Eliseu. Quantos já leram? Não foi o manto, a capa que tinha que se ajustar a Eliseu, mas foi Eliseu que teve que se ajustar na capa. Amém? Por isso que a mensagem é um problema para os dominacionais, para os religiosos do dia, dos religiosos. Porque eles vêm lá e dizem: eu quero unir lá na igreja de vocês, eu quero estar junto porque eu sou um simpatizante da mensagem, eu gostei desse grupo e eu gosto da igreja. Ah, mas não adianta. Ele vem até uma altura e quando dá na Escritura, eles... Porque a Escritura não combina com a pessoa.
Nunca vai combinar. Ela não combina com Lutero, ela não combina com nenhum de nós. Mas nós temos que combinar com a Escritura. Se nós combinar com a palavra, tudo vai muito bem, diz o profeta. Amém? Então, Jesus é o molde, e nós temos que ter esse molde, senão nós temos só mais uma religião. Depois eu vou ler na mensagem para você que o que é uma religião. Ela engana as pessoas. A diferença entre nós da mensagem da palavra e entre os religiosos. Os religiosos, eles são melhor que nós. Eles dão esmola para os pobres, eles vão lá e ajudam as viúvas, os órfãos. Eles cumprem a Escritura, eles vão lá e fazem tudo que a Escritura diz. Eles são, sabe, tu olha assim para o religioso, tu passa vergonha. Mas quando se trata para a fé, para mudar a pessoa, para ele aceitar a Escritura, como diz a Escritura, aí tu perdeu o amigo. Eles são teu amigo, mas eu gosto da Escritura, eu gosto da Bíblia. Ei, todo mundo, até os católicos, todo mundo, quando eles vão para uma viagem, vão com Jesus, vão com Deus, tudo bem, é com Deus para cá e Deus para lá. Mas quando é para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, aí não. Aí nós não queremos, porque batizar em nome de Jesus Cristo, se a Escritura diz que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. Não, mas o cumprimento de São Mateus 28, 19 foi o cumprimento de Atos 2, 38. Aí nós recebemos o nome do Pai. Você recebeu? Amém. Nós recebemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando nós recebemos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos recebendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. E nós batizamos em nome de Jesus Cristo, nós recebemos o Pai, Filho e Espírito Santo. O pacote completo. Amém? A noiva não tem mistério para a noiva. Eles estão fazendo um mistério da noiva aí, se tu olha no YouTube, nas redes sociais, e que vai descer o mistério revelado, e que vai ser Mas a noiva não tem nenhum mistério, diz o profeta para a noiva. Qual é o mistério que a noiva não sabe? O que a noiva não sabe? A única coisa que não foi revelada é aquela meia hora de silêncio do irmão Breno, assim, que foi barrado para não ser revelado, mas diz o profeta que vai ser a hora do arrebatamento. Aquela meia hora ali que fez silêncio no céu e parou tudo, essa aí, diz o profeta. Se Deus revelasse, eu acho que já tinha inventado Porque os religiosos, até os crentes da mensagem, fizeram da mensagem uma colcha de retalho, diz o profeta. Não é mais aquela mensagem original, não é aquela palavra pura que nós, lá do princípio. Mas aí um puxa para lá, outro faz um trilho para cá, outro faz uma picada para lá, e outro corta uma encruzilhada. Mas tem uma noiva que ela está marchando na palavra. Tem uma noiva que ela está marchando diante do trono, na palavra, diz o profeta. E eu creio, irmão, que esta noiva vai ter que se levantar. Eu não sei de que forma Deus vai fazer, mas haverá uma noiva, diz o profeta. Tão certo como eu estou respirando aqui, diz o irmão Brana, que vai surgir uma noiva desta era de Laodiceia. Eu não sei como, mas vai ter essa noiva, o profeta diz. Então não foi a capa que se ajustou. Eliseu teve, eu acho que 10 anos. 10 anos demorou para Eliseu se ajustar dentro da capa do Elias. E não adiantava, tinha que ele ter que encaixar dentro da capa, tinha que ajeitar um jeito e até a capa conseguir. E na mensagem a mesma forma. Por isso que na mensagem, quando nós conseguimos um crente revelado, irmãos, é que nem tu ir caçar ouro aí, pepita, uma joia preciosa, assim, que é rara, que tem a revelação da palavra. Porque igrejeiro nós temos um monte. Religioso não se fala, denominacionais, infestou. Amém? Quantos creem que vai ter uma noiva? Assim que o humano não interessa quão intelectual você é, nós ainda temos cérebro de canarinho. Quando você pensa que é muito entendido, cérebro de canarinho, porque nós apenas seres humanos, Deus se fez conhecido pelo Espírito, por uma revelação do Espírito Santo. Nunca vamos conseguir compreendê-lo através do intelecto.
Você pode até discutir, ter reuniões intelectuais com psicólogo, ou quanto você quiser, apenas nunca conhecerão Deus. Eles não conseguem, você não explica. Diz as pessoas, choram, dão outro faz tão antiquado, mas isto é o homem que está refletindo Cristo. Sua vida, o homem que é humilde, um homem que caminha com Deus, agirá como Deus. Parágrafo 38 da mensagem, a imagem de Cristo. Por isso que Deus, o problema é que Deus, irmão, Ele não pode arrumar um homem para Ele usar e esse homem se manter humilde. Esse é o maior problema, diz o profeta. Deus está à procura de homem que Ele possa usar e derramar o seu espírito e ele se manter humilde. Porque sempre o profeta diz, quando nós não vamos para uma extremidade de muita frieza, que tu entra na igreja e diz, é 90 abaixo de zero, frio, gelado, tu não veja glória a Deus, tu não veja aleluia, nada. E outros vão para o radicalismo, daí, tem que ter grito, tem que ter pulo, tem que ter barulho, tem que ter isso. E o profeta disse, cuidado, eles se mantenham sempre na fileira, vão na fila, olhando sempre para a estrada. Amém? Quantos concordam? Eu creio em dança, eu creio em cântico, eu creio em grito, eu creio em todas as variedades dos 9 dons que Deus tem nesta igreja, porque o profeta desta era diz, os 9 dons estão na noiva. Se nós perdemos algum para os religiosos, é por falta de capricho, que nem diz o gaúcho. Vamos ser bem sinceros, porque nós temos medo. Tem gente que tem medo. Vamos falar bem claro que nem o gaúcho tem. Se eu me consagrar um pouco, daí o diabo vai ter, as armas do inferno vai estar apontadas para você. E você, mas eu me consagrei, eu estou buscando e agora as coisas estão piorando. E aí nós, vamos viver essa vida frouxinha aí que está indo muito bem e ninguém está me incomodando. Agora se você der uma ajustada aí para entrar na capa, aí o diabo vai ter, não, agora tu tá mal, tu tem que ficar naquela vida que tu tá levando ali, frouxa, do jeito que você acha que dá e tá tudo bem. E o profeta dessa era, se não tem nada te incomodando, tá tudo mil maravilha, ele se dá uma beliscada aí na consciência aí, que tem alguma coisa aí. Porque o cristão, querendo ou não, o pastor Mateus pregou aqui no encontro de pastor, o diabo me viu. Ele disse, o problema é que ele me viu aqui, eu vi ele, agora não, eu estou complicado, e ele também está complicado. E quando o diabo te vê, irmãos, ele vai na tua casa, ele tenta de um jeito ou de outro para entristecer você, para tirar o teu foco, que é a palavra, que é a bênção, que é a alegria, que é o gosto do evangelho, e para você ser aquela coisa assim, morno, que nem a era do Laodiceia. Que dá nojo, né? Uma coisa morna, assim, não é quente e não é gelado. Amém? Esta é a única forma de conhecer Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. Quantos crê? Eu vou pregar bem devagar, mas vou ser bem claro. A única forma de conhecer Deus é seguir a liderança do Espírito Santo. Antiquadro, mas é o programa de Deus, sempre foi o programa de Deus. Sempre será o programa de Deus. Não é por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Se Deus não cuidar, em vão aqueles que trabalham. Se Deus não edificar, em vão vigia o sentinela, irmão. Tem que ser uma obra de Deus. Sabe, nós não temos aqui, irmão, pelo amor de Deus. O Espírito Santo me falou ali, eu vou ter que expressar isso que me veio. Nós não temos aqui, irmãos, pelo amor de Deus, para ver quem é que prega melhor que o outro, para se destacar um pregador, para ver quem prega melhor, não. Se nós tivéssemos esse tipo de espírito, nós vamos ter que vir aqui para o altar e se converter de novo. Nós viemos aqui, sabe o que, irmão? Porque nós queremos ver essa noiva marchando. E eu estava lendo a mensagem do profeta, irmão, e eu pensei, Senhor, que nem o profeta desta era, nós estamos ficando velhos já, e nós sempre pregando essa mensagem, e nós defensores desta mensagem, e no final tu tem a decepção de olhar aquela noiva toda extrapolada, uma noiva imunda e demoniada, que diz o profeta, quando ele viu naquela visão que ele estava num alto lugar, que mostraram para ele, passou a noiva da América, ele disse, era demônio.
Ela só tinha uma coisinha assim na frente para tapar, e disse atrás não tinha nada, aquela noiva. E o profeta disse que olhando aquela noiva, pensa um pregador, tu olhar uma igreja desse tipo, uma noiva desse tipo, ter que apresentar. Das vezes nós se preocupamos em pular, em gritar, é bom, mas nós temos que se preocupar com o caráter. O que nós vamos levar daqui, igreja? Não é fama, dinheiro, bem materiais, mas caráter, meus irmãos. Caráter de Deus em nós, porque a noiva está sendo moldada pela palavra. E se a palavra, Jesus venceu com a palavra, a noiva tem que ser a mesma forma. Ela tem que vencer, ela tem que chegar triunfante. Ela vai ter que entrar naqueles portais um dia desse em marcha. Amém. E eu prometi que não ia gritar, mas eu já estou gritando. Jesus, Deus, Ele nunca veio para ser ministrado, nunca veio para... Ele foi ministrado, mas Ele tomou o lugar de um servo. O Rei do céu pode fazer isto? Somos membros do corpo, vamos todos ser iguais? Não indiferente, mas humilde em sua presença, não importa o que o mundo ou o povo intelectual tenta dizer. Não pense sobre isso, simplesmente receba mais do Espírito Santo e seja como Jesus, humilde, mengo, modesto. Tome o seu lugar e Ele tomará o teu lugar no julgamento. Não é maravilhoso? Nós aqui sofremos e temos perseguições de coisa, mas nós temos tomando o lugar do noivo aqui. Mas lá diante do trono, se tiver alguma coisa que você não deu conta, Ele vai colocar na conta dele. Ele vai dizer, pode colocar na minha conta. Lembra de Daniel Cures? Mas se você não conseguir dar conta, é bem explicado, porque nós temos todo o material, diz o profeta, para nós chegar triunfante, chegar à marcha, chegar firme na batalha. E nós chegar lá e dizer, Senhor, mas eu não fiz por causa disso. Mas um dia eu preguei lá em Sapiranga. Eu disse assim, se nós disser que nós não conseguimos levar essa mensagem por causa que nós não tínhamos condição, Jesus vai chamar João Batista. Ele vai dizer, João Batista, vem aqui. E o João Batista vai aparecer na nossa frente e vai dizer, o que tu tinha lá para pregar o evangelho quando estava lá embaixo? João Batista vai dizer, mas eu estava enrolado em pele de animal, comia mel, gafanhoto do deserto, nunca pedi R$1 para ninguém para pregar o evangelho, e ele abalou a nação com a mensagem. E qual é a nossa excusa? Só que o problema do ser humano, sabe o que é, irmãos? Vamos ser realistas? Eu vou esperar para o outro espera para o outro. Eu vou deixar lá, é o fulano lá que está lá, que se vira, é com ele a coisa. E sempre jogando a nossa responsa para um lado. Mas cada um de nós, o profeta diz, a igreja, a noiva, ela tem que ter esse espírito evangelístico, de estar sempre no barco, mas com o braço para fora aqui, tentando trazer alguém para dentro do barco. Amém? Glória a Deus. Eita Deus, eu vou parar aqui um pouco. A noiva está sendo moldada pela palavra. Esse é o tema. Cristo e a noiva é predestinada. Eu creio que Deus disse, Ele teria uma igreja. Quantos creem que Ele vai ter? Sem mácula, sem ruga. Creio. Predestinação, que a noiva é predestinada. Ela terá que estar. Espero estar com ela, diz o profeta. Eu também espero. Está vendo? Estou com ela. Agora, depende de mim operar a minha própria salvação, como Deus está. Estas coisas, ser aprovada por Deus. Então, ser selada no reino de Deus. Aí está o Espírito Santo. Aí está, então, a genuína obra de Deus está selado até o dia da nossa redenção. A noiva está selada.
A noiva já está com o destino marcado, ela já veio aqui embaixo com o destino selado. Ela tem o instinto dela selado até o dia da redenção. E o nosso instinto é de lutador e de vencedor, porque nós não temos olhando para mim. Se eu olho para mim e para o Lutero, eu não vejo, foi o Martim Lutero, né? Quando eu olho para mim, eu não vejo condição de me salvar, não, porque eu não sou bom. Mas quando eu olho para o sacrifício, eu olho para Isaías 53, eu não vejo como me perder. Não tem como a noiva se perder, porque nós temos as armas, a mensagem, a Bíblia, tudo que Deus podia dar, Ele equipou sua noiva, o profeta. A arma mais poderosa que Deus podia ter dado para a noiva foi a palavra. Amém? Então, eu estava olhando aqui essa mensagem aqui, não deixando a nossa congregação. O irmão Branham teve aquela visão que ele foi naquele alto lugar lá que ele olhou. Quantos já leram essa mensagem? E ele viu as noivas começaram a passar, desfilando a marcha, as noivas. E ele viu a noiva da Inglaterra, viu a noiva da América, viu a noiva da Suíça, da Suécia, e disse que ia passando. Diz que cada nação tinha um jeito de passar, aquela noiva vinha passando assim, do jeito da nação, daquele tipo que eles estão lá. E daí o irmão Branham começou a olhar e ver. E daí o irmão Branham disse que aí o irmão Branham entrou em desespero. Porque quando ele viu aquela noiva assim marchando, ele entrou em desespero. Algum tempo, quando eu voltei em direção, eu disse: agora a igreja moderna virá a pré-apresentação. Aí veio a igreja. Nunca eu vi um bando tão imundo, diz o profeta. E vinha outra igreja de diferentes nações e eles tinham uma aparência horrível, diz o profeta. E eu disse: porque devo dizer a verdade perante Deus. Quando eu disse: aqui vem a igreja da América, parece a pré-apresentação da igreja da América, eu vi um bando de demônio. Foi aquelas mulheres estavam completamente nuas e com uma coisinha aparência de cinza com cor de couro de elefante. Estava segurando em sua frente assim, só tapando, superior nela, de modo algum. Eu estava fazendo, que tipo de coisa? E essas danças, esses jovens dançando assim, e coisa tais, esses tipos de música tocando. Quando eu vi isto, os Estados da América aproximou-se. Agora o assim diz o Senhor: eu creio que sou o servo dele. Creia em mim agora. Eu disse: por nada neste mundo eu haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer, se isso não fosse a verdade. E quando ele passou, e foi assim a aparência mais imunda que eu já vi, eu pensei: meu Deus, tão duro quanto o pregador nós pregamos. Irmão, temos trabalhado, temos conseguido, para conseguir uma noiva, isso é o melhor que podemos fazer, diz o profeta. Ela estava se requebrando, segurando isso em sua frente, uma coisa como destas saias de danças, havendo segurado isso em frente, na sua frente para baixo, essas danças requebrando como este jovem faz aqui, e um show vulgares e assim, requebrando. E foi, isto é cristianismo da América? Aquela noiva, o irmão Branham vive requebrando, e aquela noiva imunda, endemoniada, tudo quanto é, porque todas as modas imundícia que veio foi lá da América, dos Estados Unidos, da América, e lá é tudo que tinha de coisa ruim, tem lá na América. E não é só a América, é o Brasil, é todas as nações estão infestadas. Deus nos ajude. Deus, esta aparência que tem, a face, eu conheço, podia ter. O profeta dizia: eu podia ter desmaiado. Pensei, todas as alternativas da pregação persuadindo, e aquelas mulheres, aquelas pessoas de cabelo curto estavam requebrando, comportando indiferente, segurando isso em sua frente, se aproximando. Eu encontrava-se ali um ser sobrenatural, disse o profeta, e eu não conseguia vê-lo, e ouvi falar comigo, estava perto de mim, mas quando ela se virou nesta direção, seguramente isto
só requebrando e rindo e saindo diante, comportando-se assim, segurando isso em sua frente, agora encontrando-se na presença ali do seu servo. Tudo que tentei, isto é o melhor que pude fazer. Não dá vergonha, né, para um pregador, vamos dizer, se fosse verdadeira noiva. A vida inteira pregando e depois ter que apresentar um tipo daquela de noivo. E eu pensei, Deus, que bem faz isto, que bem faz isto. Todo o pranto e súplica e persuasão e grandes sinais e prodígio e grandes milagres mostrou, e agora ir para casa chorando depois disto. E eu lhe preguei coisas tal, que bem me fez isso, tenho tudo a apresentar algo como esta noiva, Senhor. E quando eu encontrava ali olhando, eu pensei, Senhor, posso imaginar a parte de trás sem nada, cobrindo, segurando a frente assim, enquanto passava, rebolando assim, e tal coisa, e brincando, e braço e perna assim. Meu Deus, eu estava se comportando, seu corpo sacudindo para lá e para cá, assim. Eu pensei, você disse, isto, disse irmão Branham, não é só isto, com tanto que eu vi. E quando passei, olhei e fiquei realmente desfalecido, profeta. Eu fiquei desanimado, desapontado quando eu vi aquelas noivas. Ele disse que não foi só da América, foi lá da Inglaterra, da Suíça, da Suécia, que ia passando aquelas noivas assim. E, Senhor, mas eu gastei a minha vida, Senhor, agora um tipo dessa noiva, desse tipo. Uma coisa fedorenta, horrível diante de Deus, uma coisa suja, imoral. Irmão, eu estava pensando esses dias, irmão, tem irmã, da própria mensagem, elas tiram a sobrancelha e pintam a sobrancelha ali. E eu pensando, meu Deus, sabe o que o irmão Branham disse acerca dessas pinturas O irmão Branham teve uma visão, e ele foi lá, numa dimensão, lá não sei se foi a sexta dimensão, lá no lugar terrível, quando ele foi lá, que ele viu aquelas mulheres de olhos pintados, e aquela aparência horrível, lá no Hades, no inferno do irmão Branham. E disse que viu aquela mulher, aquela aparência horrível, pintada daquele jeito. E o irmão Branham disse que ficava arrepiado de ver aquelas mulheres, aqueles olhão e pintado, e que arrancava sobre ele e fazia aquelas pinturas e tudo descabelado. E o irmão Branham teve uma visão. Quantos já leram? No inferno, né? No inferno? Era um barulhão assim horrível, uma coisa, e viu aquelas mulheres. E daí disse que o irmão Branham, meu Deus. Daí passou o tempo da visão, e um certo dia o profeta e a sua esposa estavam lá num shopping ou num restaurante. E quando ele entrou dentro do shopping, ele viu aquelas mulheres desfilando nas calçadas e subindo nas calçadas. E o irmão Branham começou a passar mal. Ele disse, eu estou mal, eu estou passando mal. E a esposa do profeta disse, Bill, irmão Branham, o que está acontecendo com você, homem? Tu está mal, o que te leva? Ele disse, me tire para fora daqui, me leve lá para fora, que eu estou passando mal. E daí e a esposa queria, o que foi, Bill? O que foi? Ele disse, numa visão, eu vi essas mulheres que estão aí dentro daquele jeito, uma teofania delas, você está lá no inferno. A teofania dessas mulheres está lá já no inferno, eu olhando agora. E eu pensando, meu Deus, quando uma irmã das nossas irmãs, pelo amor de Deus, é com amor na minha alma que eu estou falando, faz essas coisas de pintura. Eu não sei, irmã, o profeta falou essa história, que ele viu as teofanias, e o irmão Branham chegou a pregar numa mensagem que nós temos um corpo teofânico, uma teofania do nosso corpo já. Alguém já leu? Que tudo que nós fazemos aqui, nós temos refletindo naquela teofania ali. Nós fizemos aquilo, nós temos o nosso caráter aqui, está moldando aquele caráter, aquela teofania ali, você andando aqui, uma teofania ali. E nós começamos a se preocupar, né, igreja? Mas que Deus ajude nós, que nós possamos honrar aquela teofania ali, que nós possamos fazer aquilo que for reto diante de Deus, aquilo que for a Bíblia, a palavra, para que nós possamos honrar aquela teofania, aquele outro corpo, amém? Mas agora é coisa boa quando vê uma irmã bem vestida, não tem dinheiro, não tem preço, caráter é coisa valiosa, irmã.
Caráter é uma coisa, e tu olha de saia longa. Tem irmão que tem uma saia longa, uma tarachada até para cima do joelho. O pastor Febrônio pregou uma escola dominical um dia, ele disse: a irmã é 4 dedos para baixo do joelho, mas tem que sentar e medir depois de sentada. Porque senão, uma saiona comprida, uma lascada até. Isso aqui não ia falar, não estava no meu. Quando eu passar, eu olhei e fiquei ali, realmente desfaleci, simplesmente virei e pensei: Deus, estou condenado. O irmão Breno vindo daquelas noivas passar, ele disse: Deus, eu estou condenado. Olha, o que fez? Eu preguei tanto, milagres, as maravilhas, e os poderes, e gente caminhava, que sabe, gente curada, e milagre, maravilha, e eu tenho que apresentar um tipo de noiva, desse tipo imundiciada para o Senhor. Estou condenado, não adianta tentar qualquer maneira, melhor é parar. Diz o profeta: é melhor parar, eu fiz tudo até aqui e não tenho essa noiva desse tipo. Não é o que nós pensamos. Muitas vezes eu falei ali em casa: é melhor nós esquecer que nós é pregador. Era melhor nós pegar uma carocinha e ir lá para o meio do mato, plantar uns pés de feijão, uns repolhos, que nem diz o profeta, na mensagem sentinela, como que está a noite. Esquecer de tudo que nós temos pregador, que nós descer e ir lá para o meio do mato fazer um canteiro, se não é para nós pregar o evangelho, se não é para nós ficar com a palavra, se não é para nós mostrar uma noiva diante do Senhor pura, era melhor nós esquecer de tudo. E o profeta disse: eu prego duro, eu prego o evangelho. Eu entro lá dentro do meu automóvel para ir para casa, eu ouço pessoas dizer: é tudo fanatismo. Senhor, está sentado aqui. Aquele sonho, quando me contou, aqui um irmão contou, eu pensei: melhor é esquecer isso, estava acabado. Então de repente eu vi isto, irmão. Eu creio nessa mensagem. Você crê na mensagem do profeta? Você crê no assim diz o Senhor? Você crê que haverá uma super raça, uma super igreja moldada pela palavra? Se nós não cremos nisso, é melhor nós esquecer de tudo. De repente eu ouvi voltando e aproximando de lado a mesma noiva, e de volta em direção aqui, virar aquela pequenas damas novamente, e cada uma delas estava vestida com um traje nacional, de onde procedia, como Suíça, Alemanha, assim por diante, usando esses tipos de traje, de cabelo longo, exatamente como aquela no princípio. Aqui vinha elas caminhando avante, soldados cristãos. Isso aqui também é alegre, dá vontade de rir, né? Tem hora que dá vontade de chorar, mas tem hora que dá vontade de rir. Avante, soldados cristãos, marchando como se fosse uma guerra, firme. E quando passava pelo palanque pré-apresentação, encontrou-se de repente cada uma. Eu olhei, voltando naquela direção, estava voltando, se foram marchando, justamente quando começaram a subir para o céu. E outras subiam à beira de um muro, descendo assim. E eu comecei a subir, marchando para o céu. E quando se puseram marchando, notei uns par de mocinhas para trás. Parecia as mocinhas estrangeiras por aí, Suíças, Suécias e de todos os lugares. Começaram a olhar ao lado e saíram um pouco. E eu disse: fique aí, fique no passo. E eu continuava gritando assim, encontrei a visão ali, não entendi, eu pensei: continue progredindo, fique no passo. Quando ele viu aquela noiva que foi, começou a voltar de novo, e daí a avó disse: agora a noiva vai voltar a passar, a noiva vai passar agora. E daí aquelas noivas tinham passado, aí disse o profeta: agora o profeta começou a olhar assim, aquela noiva voltando assim, passar. E daí ele viu aquelas mocinhas, aquele par de mocinhas saindo fora, aquelas pessoas, diz que o profeta observando na visão. E daí ele disse: fique no passo,
Fica no posto do dever, não saiam da fila, permaneça na fila, volte para a palavra, seja original como a primeira noiva, diz o profeta. E quando ele viu assim aquela noiva marchando, aquela noiva de cabelos compridos, saia longa, diz o profeta, e marcham-se, marchando como soldado, avante soldado de Cristo para a batalha, e marchando, daí o profeta disse: aquilo me alegrou minha alma. E quando ele viu tudo isso, e a voz disse assim: você vai ser julgado conforme o que você pregou, William Branham. Você vai ser julgado o que você pregou, a mensagem que você trouxe. E o profeta pregou, ele disse: e Paulo vai ser julgado? E o fulano, e o Beltrano lá, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, todos vão ser julgados? Todos vão ser julgados pela sua mensagem. Ele disse: mas eu preguei tudo o que Paulo pregou. Eu preguei tudo o que Paulo falou. Eu preguei a mesma mensagem dos apóstolos e dos profetas. E eu quero pensar, já pensou, irmãos, gastar toda a vida e apresentar um tipo daquelas noivas que vinha marchando assim, o profeta disse. Mas voltou a passar aquela noiva de novo. E eu creio que foi uma diz o irmão Breno na apresentação, uma noiva verdadeira, original. Ela vai passar um dia desse, você vai começar a marchar diante do trono. Amém? Eu tinha outros parágrafos, falei, mas eu quero ir aqui porque eu vejo, não vai dar tempo. Nós queremos ir ao céu. Quantos querem ir ao céu? Quantos querem pagar o preço, sofrer para ir chegar lá no céu? Passar luta, dificuldade, sofrimento, angústia, tristeza, dor. Jesus passou e foi vencedor. Ele nos deu exemplos de ser lutador, de ser vencedor. Ele é o nosso molde, o nosso modelo. E a noiva vai ser que ser a noiva palavra. O profeta diz: nós temos crendo numa noiva palavra, que aquilo que você falar tem que acontecer. Porque quando nós respaldamos a palavra, ficamos com a palavra, e nós falamos aquilo que a palavra diz, Deus tem que respaldar. Deus sustenta a sua palavra. Ele não é homem para mentir. Ele não é um político que promete e não faz. Mas Jesus, se ele disse, diz o profeta, o nosso capitão na batalha mais pelejada, o nosso capitão-chefe diz que nós vamos ser vencedor. E nós se posicionamos do lado do nosso capitão-chefe que diz que nós vamos ser vencedor. E se o nosso capitão-chefe diz que em Marcos 16 nós poríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, nós repetimos o que o nosso capitão-chefe falou. E se Isaías 53 diz que ele levou a nossa enfermidade pelas suas pisaduras foi sarado, nós ficamos com o que o nosso chefe falou. Ele é o capitão-chefe. Amém? Às vezes nós não se comportamos como filho do chefe, né? Deus disse: seu amor é eletivo, prova de seu amor é eleição, visto que não importa o que aconteça, seu amor verdadeiro, comprovado pelo fato de que ele ter elegido para a salvação por Jesus Cristo, por Deus, elegido para a salvação e santificação, o Espírito e a fé da verdade. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Você está disposto a morrer pela mensagem? Nós dissemos: eu vou levar essa mensagem até morrer. Eu a vou proclamar, levarei a mensagem da cruz. Amém? Você dá a tua vida pela mensagem. E às vezes nós não queremos passar por sofrimento, mas o caráter da noiva, o profeta diz que ela é por sofrimento. O caráter de Jesus, Isaías 53, foi moldado por sofrimento, por perseguições, por angústia, e todo o sofrimento que Jesus enfrentou. Mas a Bíblia diz que nunca houve, e se nunca houve, nunca haverá um de caráter como ele. Mas a noiva, a palavra tem que ser. A noiva vai ter que ter o caráter ela vai ter que encaixar no molde. A noiva tem que encaixar na palavra, amém? Sofrimento, ele pode entregar você. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. É prerrogativa dele. Ele é soberano, tudo é com um propósito. Deus não testa ninguém sem um propósito, irmão.
Porque, Deus não quer essas coisas frouxas, assim, essa coisa assim, eu vou ir ao céu num berço esplêndido. E eu quero chegar lá, mas aonde que tu vai mostrar a tua cicatriz de batalha? Qual será o que você vai apresentar para o seu chefe lá? Aleluia. Ele é soberano, mas tudo é um propósito. Ele tiver um propósito, então ele não seria o autor. Se ele não tiver um propósito, ele será o autor da frustração, mas não, de paz. Ele próprio, após ter sofrido um pouco, fosse aperfeiçoado, confirmando, fortalecido. Aleluia. Formando como fez com Jó. Ele cuidou de nós. Jó 23:6. Você vê? A própria padeceu, ele aprendeu a obedecer para aquilo que padecer. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8 ao 9. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo para padecer, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que nele obedeceram. Uma linguagem clara, o próprio caráter de Jesus aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com o Paulo, ele disse para a sua igreja, a medida de um sofrimento, para que também por meio da fé em Deus, enquanto padecemos por ele, chegamos a um lugar de perfeição. Porque ele quis isto. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé é a obra da paciência. Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem falta de coisa alguma. Esta é a noiva palavra. Esta é uma noiva caráter que Deus está moldando, que Deus está sem falta de coisa alguma. Se nós tiver falta de uma coisa, peça para o Espírito Santo que Ele vai te dar. Tudo Ele tem um propósito. Porque Ele fica do lado. Essa é a razão contra Romanos capítulo 8, versículo 17 ao 18. Nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo. Isso é certo. Com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo, irmãos, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Mas mesmo que padecemos com Ele, nós podemos reinar com Ele. Você tem que padecer com Ele para reinar com Ele. O caráter somente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não é um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. É uma vez, Ele quer compartilhar conosco o seu trono. Aleluia. A mesma base que Ele venceu e está assentado no trono do Pai. Então nós temos que vencer para nos assentar com Ele. Pequenas aflições temporárias, igreja, que sofremos aqui, não há para comparar com a tremenda glória que a nós há de ser revelado quando Ele vier. Tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar no reino pelas muitas tribulações. Você está disposto a entrar ali? Desejo ir morar ali. Eu desejo da minha alma. Você quer entrar? Então o sofrimento, ela aperfeiçoa o nosso caráter. Sem sofrimento não tem caráter. Caráter, diz o profeta, é uma vitória, é uma conquista, é algo que não é com dinheiro que compra, é algo que você, Deus moldando dentro de você o caráter de Cristo. Amém? Sabe, agora me veio uma história, não é história, é mensagem. O profeta fala do índio, quando ele vai achar o ouro. O índio acha o ouro, a primeira coisa que o índio faz, diz o profeta desta era, ele mete o ouro no fogo e deixa a lavareda e o fogo queimar o ouro. Ele tira o ouro do fogo e depois ele começa a dar martelada e maretada em cima daquele ouro. Pá!
E daí diz o irmão Branco, sai escórias, crostas, bolhas, impureza, tudo que tem naquele ouro, porque ele disse, Deus não quer um ouro de tolo, diz o profeta, Ele quer um ouro puro, verdadeiro, original. E ele bate, sabe o que o irmão Branco diz na mensagem, a imagem de Cristo? Ele disse assim, que o índio bate o martelo e depois que o ouro passa no fogo, que o índio pode fazer a barba dele no ouro. Ele olha ali, faz a barba no ouro, porque ele reflete o índio. A imagem do índio está tão brilhosa, tão parecido, que aparece o índio da fazer a barba. Sabe, irmãos, isso aqui é uma coisa pesada, é forte, irmão. Deus quer olhar para mim, para você e dizer, eu posso confiar nesse irmão. Eu posso confiar naquela irmã. E Deus olha lá do céu assim para dentro de nós, lá na nossa alma. E Deus olha assim e pode ver o reflexo dele quando ele andou aqui na terra. Ele olha assim e diz, olha lá o meu servo lá caminhando, olha lá a minha serva. Olha lá o meu reflexo lá, ó a minha imagem lá de novo na terra. Eu andando lá de novo. Agora não é um corpo literal, mas ele está em forma de filho e de filha, agora andando aqui nessa terra. E quando Deus olha, ele se alegra a alma dele. Olha lá, a minha imagem estão lá na terra, o meu ouro precioso. A imagem de Cristo, nós tem que ser a noiva palavra, aquela noiva caráter como Cristo, ser como Cristo. O profeta diz, nós cantamos aquele hino, ser como Cristo, mas quando trata de nós se humilhar, quebrar o nosso ego, quebrar o nosso eu e cair lá no pó, daí não, tem um limite, não precisa dessas coisas. Mas se Jesus foi humilde, o profeta diz nessa mensagem aqui, eu tenho aqui a imagem daqui, ele foi ao lugar mais baixo, lá na mulher, lá no poço, a prostituta. Ele foi lá um vagabundo da rua, diz o profeta. Ele foi no lugar mais baixo, ele lavou os pés, ele desceu, ele se humilhou. Ele foi o homem mais humilde, de tanta humildade que Jesus tinha, que eles não fizeram caso dele. Diz, mas não pode ser Deus isso aí. É simples, é humilde. Não pode que é Deus. Eles não podiam crer que ali estava Deus abrigado dentro de Jesus. Amém? Eu tinha um monte, eu vou ter que pular, irmão, que judiaria, irmãos. A minha preocupação, sabe, eu saí daqui outro dia preocupado e nós temos uma igreja, irmão, não uma igreja é palavra. Irmão Lori, palavra, caráter. É uma igreja como o mestre, fazer tudo o que Jesus fazia. Se nós seguir a liderança do Espírito Santo, nós vamos chegar lá. A diferença das religiões, dos denominacionais, para com os crentes, da mensagem, eu digo da mensagem, mas a palavra. A mensagem e a palavra é um. Não tem, a Bíblia e a mensagem do profeta é um. Quantos crê? É a mesma coisa. A diferença. A única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Coloca Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Se nós colocássemos Deus de lado, nós seria só mais um ajuntamento de gente aqui, com o nome vinculado de igreja, de tabernáculo. Deus que me perdoe dessas coisas. Se é isto, nós... irmãos, eu nem quero comentar, porque nós temos que ser aquilo que Deus desejou que nós sejamos. A minha preocupação, eu já comentei com vários irmãos aqui, não é, eu quero ver o meu propósito que Deus tem comigo. Qual é a minha missão aqui embaixo? Qual é a tua missão aqui na terra? Já pensou nós chegar lá e... Mas tu fez a tua missão relaxado, desse jeito. A tua missão que tu era para tu ter desempenhado lá, tu não desempenhou conforme era. E nós chegar lá aquele dia envergonhado. Por isso que nós temos que... A nossa posição, aquilo que nós somos. Nós não somos imitadores, nós estamos aqui para pregar um melhor que o outro, para fazer um... Deus que me perdoe, irmão. Mas nós temos aqui, porque eu quero chegar aquele dia, eu quero poder ver uma noiva marchando, eu quero estar na marcha junto e dizer, essa aqui valeu a pena. Saiu uma partícula aqui de Erechim, mas é pura. Ela é limpa, ela não tem ruga, ela não tem mancha. Ela é a palavra, ela é virtuosa como pai, como mestre. Eu não quero pegar o microfone na mão, mas dá vontade,
A nação, qualquer nação, tirou Deus de lado, a liderança do Espírito Santo, nós somos nada. Sansão cortou o cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Põe a liderança do Espírito Santo aí, lado da igreja, nada é mais que o mundo, o nome de Deus vinculado a ela, é o mundo na igreja. Toda a mesma coisa, exatamente como Jacó e Esaú. Era todo da mesma massa, mas o Espírito de Deus que faz diferença. E se nós não tivermos o Espírito Santo, nós estamos só tentando ser Estamos tentadinha, que nem dizia o pastor Davi. Para de tentadinha. Vamos tomar uma posição, vamos caminhar, porque nós queremos. O tempo já não é mais de brincar, agora é entre a vida e a morte, diz o profeta. Já vou quase parar aqui, quer ver? Não importa se você se chama cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão é, você tem o Espírito de Deus em você? Porque sem o Espírito você está reprovado. Você de modo nenhum é dele. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Olha o que as dominações, o que as coisas fazem. Note, a organização gera ódio, destrói o companheirismo. Ela produz amargura. Isto é o que mira era, significa mira. Está cheia de amargura. Uma raiz de amargura contamina muito, assim mais e mais contaminarão. Estava entrando cada era sem tirar a cicatriz disso, diz o profeta. Tira o companheirismo, faz muro, bota marco onde que não deveria estar, bota muro, muralha. É uma dominação, é a mensagem, mas é um espírito de dominação. A igreja, o profeta disse, a noiva ela não tem fronteira. A noiva é internacional e não tem fronteira para a noiva. A noiva está em todo lugar, está na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, está em todos os países, no Brasil, no mundo, todos os países do mundo. Tem uma partícula dessa noiva. E para nós não tem fronteira. Só que a era de Esmirna, diz o profeta, era amargura. Entrava só uma amargura, ódio, e destruía o companheirismo, destruía a unidade de espírito. Por isso que Deus não podia mais descer e abençoar aquela era, porque só amargura, só ódio, só rancor, ciúme, inveja, discrepância, tudo que tinha de mal, ele tinha naquela era. E o profeta, todas as eras vão sentir essa cicatriz. Ele disse, isso aí pode botar uma porção para cada era da igreja. Amém? Então nós temos que ser a noiva palavra. Quantos creem que nós vamos ser a noiva palavra? A noiva palavra ela vai ter que chegar lá aquele dia. Eu creio, irmão, que nós vamos chegar lá. A noiva palavra, ela vai ter que chegar lá aquele dia. O sofrimento, a angústia, essas aflições que acontecem com o povo de Deus, com a noiva, isso aqui é só momentâneo, é temporário, vai passar, mas não desista de caminhar, não desista, continue prosseguindo, continue avante, não pare, mesmo quando você achar que não adianta, não tem como mais, mas continue de pé. Faz como aquele, se eu não puder lutar de pé, eu vou me ajoelhar e vou chorar. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra. E esta é a armadura da noiva. Esta é a noiva que vai marchar diante do trono. Aleluia! E eu creio nesta noiva que ela vai chegar lá aquele dia, sem mancha, sem mácula, pura, virgem, diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que o irmão Brando disse assim, Vou parar. Ele disse assim, sem sofrimento, sem caráter, noiva não pode reinar. E se a noiva quer sentar no trono e quer reinar, ela tem que ter um caráter como o de Cristo. E este caráter é moldado pela palavra. E várias vezes o profeta bateu nessa tecla, a noiva será moldada pela palavra. Então a palavra é um martelo que o índio passava lá. Ela botava o ouro no fogo e o martelo pegava. E a mensagem vem cortando, e batendo, até que tira, que Deus nós podemos ser a palavra.
Nós, a palavra de novo, assim diz o Senhor. Lembra do filho que ele não podia governar se ele não fosse apto para assumir. Diz o irmão Breno na mensagem a ele ouvir. Que ele tinha que ter o tutor para ensinar tudo que era do negócio do pai. Para fazer tudo bem certinho, o que o pai gostava e o que o pai, tudo a propriedade, tudo os bens que o pai tinha, o filho tinha que... E daí ele contratava o tutor e o tutor dizia: o teu pai é assim, assim, é um homem de caráter, é um homem que tem muito valia, ele tem muitos bens e propriedade, e ele quer que alguém que vai governar depois, que tenha caráter, que ele possa confiar. Daí diz o profeta: o nome no talão do cheque tem que valer o tanto quanto do pai. E daí diz o profeta: a noiva, o nossa assinatura vale tanto como o do noivo, porque nós recebemos o nome do noivo, então nós temos parte dele. E quando você fala e diz sai, tem que sair. Quando você fala, aquilo tem que acontecer, porque não é você, é a palavra. Amém? E muitas outras escrituras, mas que Deus abençoe, que no final de todas as coisas, irmão, quando nós chegar no final, que nós possa chegar lá aquele dia e dizer: foi rude, foi pesado lá embaixo, e o martelo pegou, e o chicote pegou, mas valeu a pena. Bom chegar lá, é bom. Quem vencer e quem não desistir, ficar até o fim, terá o direito de entrar pelas portas. Você quer entrar pelas portas? E ao que vencer vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do Pai. Assim ele quer uma noiva também para sentar do lado dele, lá no trono aquele dia. Eu fico pensando eu no trono. Eita, eu chegar lá no trono, eu vou estar bem emocionado, irmão. Eu dizia que era eu lá embaixo. Você lembra aquele hino que nós cantamos? O que ele viu em mim? O que ele viu em nós, igreja? Mas se ele me chamou, se ele te escolheu, é predestinação. Se nós olharmos para Esaú, era bem mais melhor que Jacó. Mas Deus disse: eu já tinha amado Jacó antes mesmo de sair do ventre. Já era amado de Deus. E nós, antes de nascer, Deus já tinha uma predestinação sobre nós. Amém? Não foi por um acaso não, mas você era predestinado, irmã. E ele sabia que você ia ser uma guerreira, ele sabia que você ia ficar no posto do dever ali, e venha o que vier, que runja-se os barulhos, que runja-se os ventos, e runja tudo que vier, mas a noiva continua em passo, em marcha, porque ela está alicerçada na palavra. Esse é o nosso pilar, palavra. Esse é o pilar que nós devemos estar ali, ó. Pode tudo desmoronar em tua volta, mas se você tiver o pilar, você não vai ser removido. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Ficamos de pé nessa noite. Senhor Deus, bendito Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por tua palavra e a verdade, Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai levantar essa noiva, Senhor, de veste branca, pura, Pai, da palavra, Senhor, essa noiva, Senhor, palavra, essa noiva que vai marchar, Senhor, diante da tua presença um dia desses, Senhor. E Pai, ajuda, oxalá que nós possamos achar, Pai, nesta noiva marchando quando o Senhor vir, Pai, mesmo com cicatriz, Pai, ferido da batalha, machucado, bloqueado o poder de Satanás, e que seja uma bênção para esse carro na mão desse irmão. E nós agradecemos por esse privilégio, Pai, e ungimos esse cara e pedimos as bênçãos de Deus, Pai, por esses pedidos de oração para o irmão, para mim, Senhor, nós levamos até o trono da graça nessa hora e pedimos, Pai, aonde ela está nesta hora, no nome de Jesus Cristo, Pai, ela receba, Pai, esta força e poder, e que ela receba esta vitória no nome de Jesus Cristo, Pai. E ó Deus, cada lar, cada família seja abençoada. Aqueles que nos ouvem, Pai, se alguém enfermo agora, doente, Pai, no lar, na família que está nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, saia poder das trevas, saia enfermidade agora no nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus Cristo, e declaro a bênção neste lar, nesta família, no grande nome de Jesus.